que um metal conduz energia elétrica? Por que os sais em água são solúveis e também conduzem energia, enquanto, por exemplo, a glicose, que é um composto covalente, não conduz? Por que os compostos orgânicos são tão sensíveis a variações bruscas de temperatura, a ponto de, com aquecimento extremo, chegarem a se degradar? Para que a gente possa responder essas perguntas, a gente precisa entrar na intimidade das substâncias. Quando a gente estuda os aspectos microscópicos da matéria, nós percebemos que as formas com que os átomos se aglomeram, se agrupam para dar origem a substâncias, tanto simples como compostas, são extremamente diferentes. Muitas das propriedades que nós enxergamos macroscopicamente ou medimos, elas são explicadas a partir do momento que você consegue perceber que no momento em que os átomos se ligam, a natureza dessas ligações vai determinar muitas dessas propriedades. Na aula de hoje a gente começa um assunto muito importante na química, dividido em partes. Nós vamos estudar a formação das ligações químicas que vai dar origem às substâncias como nós as conhecemos na natureza. Será que todos os átomos se ligam? O que é estabilidade? Devemos relacionar estabilidade com a teoria do octeto? É sobre tudo isso que a gente começa a partir de hoje mais uma aula de Química do curso Azimuth. Eu sou o professor Danilo, seja muito bem-vindo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos começar na aula de Química, no nosso curso de Química, a primeira de uma série de aulas cujo objetivo é a gente começar a entender melhor como se formam as substâncias da natureza. Então até agora a gente trabalhou basicamente estrutura atômica e tabela periódica. Tanto na estrutura atômica como na tabela periódica, a gente começou a observar as propriedades, as características dos átomos quando são estudados isoladamente. Só que todo mundo aqui sabe, não é novidade para ninguém, que na natureza raramente os átomos aparecem isolados. A infinidade de substâncias que nós temos, tanto as substâncias simples como as compostas, mostra pra gente uma espécie de tendência natural que os átomos têm a se unirem. É como se a natureza fosse regida por uma vontade dos átomos em se aglomerarem, em formarem aglomerados atômicos. Esses aglomerados atômicos são o que a gente chama de substâncias químicas. Então quando eu pego, por exemplo, uma substância iônica, como o cloreto de sódio, uma substância covalente, como a água, e uma substância metálica, como os próprios metais, o ferro, o cobre, o ouro, a gente vai observar que a forma com que os átomos se unem, ela é bastante diferente. E essa diferença nos tipos de ligação é que vai dar origem às propriedades que nós conhecemos, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, condutividade elétrica. Essas diferenças de comportamento que as substâncias apresentam na natureza, elas são explicadas a partir do momento que você começa a estudar como os átomos se ligam. Nessa primeira parte a gente vai trabalhar só a ligação iônica. Eu vou discutir um pouquinho o conceito de estabilidade, vamos falar da regra do octeto e falar da formação dos compostos iônicos. Nas próximas aulas a gente discute ligação covalente, ligação dativa, ligação metálica, e aí a gente está pronto para estudar as substâncias reagindo. Tudo bem? Bom, vamos começar com um assunto bem chato. Chato por quê, Danilo? Porque é um assunto difícil de entender. Todo mundo aqui deve lembrar de algum professor de química em algum momento da sua vida de estudante dizendo assim na sala de aula: olha gente, os átomos se ligam para ficarem estáveis. E aí começa o nosso problema. Geralmente a gente tem uma tendência de associar estabilidade à famosa regra do octeto. Só que eu preciso contar para vocês que estabilidade é um conceito muito maior. É claro que a regra do octeto, em algum momento, tenta explicar para a gente como os átomos se tornam estáveis, mas não explica o que é instabilidade. Então eu vou começar convidando vocês a fazer uma reflexão. Vocês devem ter visto na preparação da aula de ligação iônica
o conceito de energia potencial entre cargas elétricas. A gente percebe que a tendência de cargas de mesmo sinal em se afastarem ou cargas de sinais opostos em se aproximarem tem a ver com a energia potencial do sistema. De maneira geral, a gente diz assim, olha, as cargas de sinais opostos se atraem porque quanto mais próximas estiverem, menor a energia potencial do sistema. As cargas de sinais iguais, por outro lado, tendem a se afastar, porque o afastamento reduz a energia potencial. Mas Danilo, por que reduzir a energia potencial é tão interessante para a natureza? Porque reduzir a energia potencial de qualquer coisa na sua vida é sinônimo de estabilidade. Todos os processos que ocorrem de maneira espontânea na natureza, isso é, independente da sua vontade, são processos que tendem a reduzir a energia potencial. Eu posso pegar um exemplo muito simples da mecânica, como eu disse para vocês na aula preparatória, que é um processo de queda de um corpo. Quando eu abandono um corpo de uma certa altura, todo mundo sabe que ele cai. Você pode entender a queda do corpo de duas maneiras. Você pode dizer assim, Danilo, o corpo cai porque ele tem uma força-peso agindo sobre ele. Eu vou dizer para você, você está certíssimo. Só que por outro lado, eu posso pensar em termos de energia. Quando um corpo cai, e esse processo é espontâneo, a energia potencial, ou seja, o MGH desse corpo, ele vai diminuindo até a hora que ele chega no solo. O solo, dentro desse contexto, é uma região que reduz a energia potencial do corpo a zero. Então ele tende a procurar essa região. Por que todos os corpos caem? Porque todos os corpos procuram a posição de menor energia potencial. Com cargas elétricas é a mesma coisa. Cargas procuram uma situação na qual a energia potencial delas seja a menor possível. E por que eu estou fazendo toda essa introdução estranha para falar de ligação? Porque vamos parar para pensar um pouquinho. Um átomo é feito por prótons, nêutrons e elétrons. Ou seja, um átomo tem cargas. Quando um átomo vai se aproximar de um outro para poder fazer uma ligação, essas cargas começam a interagir. Você tem interações repulsivas entre prótons, entre elétrons, e tem as forças de natureza atrativa. De tal maneira que conforme os átomos vão se aproximando ou se afastando, a energia potencial daquele sistema vai variar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, para a gente começar a nossa aula, para esse gráfico que é super, hiper, blaster importante. Inclusive tem um exercício da aula que vai trabalhar um pouquinho esse conceito de estabilidade com energia. Veja só qual é a brincadeira, galera. Imagina que você tem um sistema formado por dois átomos. Vamos pegar átomos bem simples, tá? Átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio são formados por um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera, ok? Então cada átomo de hidrogênio possui uma carga positiva e uma negativa, tudo bem? Conforme eu vou aproximando esses átomos, essas cargas vão interagindo, ou mais ou menos. Isso vai depender da distância, tudo bem? O gráfico mostra pra gente o seguinte. No eixo Y, nós temos a energia potencial do meu sistema. Danilo, quem é o teu sistema? O meu sistema é o conjunto formado por dois átomos que vão se unir. No eixo X, eu tenho a distância entre esses átomos, tá? Quanto mais para a direita, mais afastados estão os dois átomos. Quanto mais para a esquerda, no eixo, mais próximos estão esses átomos. E aí eu selecionei para vocês 4 pontos específicos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Danilo, cada ponto representa o quê? Vamos entender. O ponto qualquer, vamos pegar o ponto A. Se você projetar o ponto A no eixo X, aqui ó, você vai ter uma distância entre os átomos. Se você projetar o ponto A no eixo Y, você vai ter a energia daquele sistema quando for colocado naquela distância. Então a gente vai perceber que existem distâncias, como por exemplo A distância D, cuja energia dos átomos é bastante alta. Veja só, quando a distância entre os átomos é muito grande, a energia tende a assumir um valor alto.
Né? Quando a distância entre os átomos é muito pequena, isso também ocorre. Quer dizer, olhando para o gráfico, a gente percebe que para um sistema atômico não é tão interessante deixar os átomos muito distantes ou deixar os átomos muito perto. Tá? Veja que o ponto B, ele mostra uma energia já bem menor quando comparada com a energia de A e a energia de D. Tá aqui o ponto B, ó. O sistema está a uma certa distância, na qual a energia potencial já assume um valor menor. Agora o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o ponto C. O ponto C. Esse ponto ele é especial para a gente. Por quê? Veja só. Esse ponto, ele se refere a uma dada distância. Tá aqui, ó. Eu vou chamar essa distância de dl. Já vou explicar para vocês por que dl. Tá? Esse ponto, então, representa uma dada distância na qual a energia potencial dos meus átomos é a menor possível. EPOT. Tudo bem? O que a gente vai perceber analisando esse gráfico de maneira conceitual, sem pensar em valores? A distância C, ela é a distância ideal para os átomos ficarem um perto do outro. Ah, é, Danilo? Por que ela é a distância ideal? Porque ela é a distância na qual há a menor energia potencial no sistema. Ou seja, se os átomos conseguirem ficar unidos naquela distância mágica, o sistema está com a maior estabilidade possível. Essa distância eu vou chamar de comprimento de ligação. Então eu vou escrever assim, ó, em dl, a energia potencial do sistema alcança um valor mínimo. Mínimo. Vamos colocar em destaque. Mínimo. Tudo bem? Em dl, a energia potencial do sistema assume um valor mínimo. Vírgula, ou seja, vírgula, dizemos que esse sistema alcançou a máxima estabilidade. Estabilidade. Quer dizer, é como se a natureza escolhesse uma distância ideal para que os átomos se aproximarem, de tal maneira que a energia daquele sistema é a menor possível. Essa distância eu vou chamar de comprimento de ligação. Então eu vou escrever aqui. dl, essa caneta está falhando. dl é o comprimento de ligação. De ligação. Tá bom? Então, resumindo a brincadeira, por que os átomos se ligam? Para ficarem com energia mínima. Danilo, essa distância L, dl aí, ela é a mesma para todos os tipos de ligação? Não, nós vamos ver que não. Essa distância é diferente, por exemplo, da ligação iônica para covalente para ligação metálica. Até mesmo dentro dos tipos de ligação ela pode ser diferente. Por exemplo, quando eu comparo a distância dl para dois átomos de hidrogênio, com a distância dl para a distância entre dois átomos de oxigênio, por exemplo, esse valor é diferente. Mas cada sistema formado por átomos tem uma configuração, tem uma organização que reduz ao máximo a energia potencial. Se eu tentar aproximar demais os átomos, a energia sobe violentamente, tá bom? Se eu tentar afastar demais os átomos, a energia também sobe. Uma coisa que vocês devem estar estranhando nesse gráfico, eu tenho quase certeza,
é que alguns valores de energia, a maioria deles, são valores negativos. São valores representados abaixo do eixo X, tá? Ah, mas Danilo, por que a energia potencial de dois átomos pode ser negativa? Aí é uma surpresinha que você vai ter que assistir a aula de eletrostática, tá? Diferentemente da energia potencial gravitacional, que pode assumir valores positivos ou zero, né? A energia potencial elétrica, que tem a ver com as cargas dos átomos, ela pode sim assumir valores negativos. Ela pode assumir valores negativos, positivos ou zero. Tá? Para saber mais detalhes sobre isso, espera as aulas de eletrostática. O que você precisa saber agora, por enquanto, é que existe sim um poço de energia. Esse poço de energia é exatamente o estado que os átomos vão procurar ficar para atingirem instabilidade. Tranquilo? Esse conceito ele vale para qualquer tipo de ligação. Não importa se a ligação é covalente, iônica ou metálica, os átomos vão adquirir essa situação de energia mínima. Agora, durante muito tempo, para os químicos, não bastava tentar explicar o que era estabilidade. Quando a gente vai estudar a formação das substâncias, a gente percebe que cada átomo procura o seu jeito de se estabilizar. Cada átomo procura a sua forma de atingir a tal da energia mínima. Quando eu falo em forma de se estabilizar, eu estou falando dos tipos de ligação. Então, para poder entender esse mecanismo, eu preciso me apoiar em alguma teoria que tenta explicar a maneira com que o átomo consegue se estabilizar. E aí a gente entra, obviamente, na nossa querida regra ou modelo do octeto. O modelo do octeto foi a primeira teoria com bastante sucesso formada pela química que tentava explicar um pouco como que o átomo atinge aquela estabilidade. A gente sabe muito bem, e vocês devem lembrar disso, eu vou falar sobre isso na aula de exercícios, que a regra do octeto está cheia de exceções. Eu costumo dizer, quando eu estou na aula presencial, para os alunos o seguinte: gente, não achem que a teoria do octeto ela é uma verdade absoluta. Quando você começa a estudá-la, você vai perceber que muitos dos átomos, vamos dizer assim, violam a regra do octeto e alcançam estabilidade mesmo assim. De tal maneira que a regra do octeto ela é um bom ponto de partida para você estudar a estabilidade na ligação iônica. Nós vamos perceber que quando eu entrar no conceito de estabilidade para ligação covalente, a história muda um pouquinho, tá bom? Bom, como é que a teoria do octeto foi construída? A princípio, a teoria do octeto foi construída por observações. Um dos químicos muito famosos relacionados à teoria do octeto é o químico chamado J. Lewis. O Lewis foi aquele famoso que propõe a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica, que a gente vai discutir mais na parte de ligação covalente. O Lewis percebe que na natureza eu posso dividir os átomos em dois grandes grupos. Os gases nobres, que são os elementos do grupo 18, lembra da aula de tabela periódica, e os outros elementos que estão distribuídos nas outras famílias. Como é que ele se baseou? Ele se baseou em quê para poder fazer essa distinção dos gases nobres com os outros elementos? Já era sabido, desde a época de Dalton, que alguns gases não reagiam em laboratório. Por mais que você aquecesse os gases, por mais que você desse energia para eles, esses gases se mantinham inalterados. Até por conta disso, durante muito tempo, o grupo 18 ficou conhecido como o grupo dos gases raros ou gases inertes. Essa palavra inércia, hoje, na química, tem o mesmo significado de nobre. Quando você quer dizer que um elemento tem dificuldade para reagir ou que não gosta de reagir, vamos dizer assim, você vai dizer que ele é nobre. Isso vale para qualquer elemento. Então os gases nobres foram apelidados com essa palavra justamente pela dificuldade que eles têm de reagir. Então o Lewis começou a observar esses elementos e fez essa distinção. Ele começou a pensar assim, bom, os gases nobres, eles são elementos estáveis do ponto de vista químico. Ou seja, se você considerar um átomo de gás nobre na natureza, ele não vai se ligar a outro elemento, por quê? Porque o átomo de gás nobre, por si só, já tem essa energia baixa. Quer dizer, ele já está numa condição em que mesmo sozinho, isolado, sem se ligar a outro elemento, ele já possui aquela condição de estabilidade característica. Por outro lado, os elementos distintos dos gases são aqueles instáveis. Tá?
E aí ele começa a fazer a seguinte ponderação, olha, toda vez que um elemento instável quer se estabilizar, ele vai precisar alterar sua eletrosfera para que esta eletrosfera fique idêntica à eletrosfera de um gás nobre. A estabilidade que um elemento encontra na natureza, ela está associada à eletrosfera dele. Se o elemento tiver uma eletrosfera de gás nobre, ele é estável, ou feliz, vamos dizer assim. Se o elemento tiver uma eletrosfera diferente de um gás nobre, ele vai procurar alterar a sua própria eletrosfera para deixar ela igualzinha à de um gás nobre. Então a teoria do octeto ela se baseia na seguinte premissa. A estabilidade de um elemento é adquirida quando sua eletrosfera alcança a configuração. Opa, errei. Configuração eletrônica semelhante àquela do gás nobre mais próximo da tabela periódica. Tá? A gente precisa tomar um pouco de cuidado para não levar muito ao pé da letra a expressão octeto. Porque aí começa um dos problemas que a gente tem na hora de estudar. Se você começa a vincular a estabilidade de um elemento a ter 8 elétrons na camada de valência, você começa a ter problemas na hora de compreender a história. Tentando fazer com que o conceito fique um pouco mais geral, a gente pode pensar assim, qual é o sonho de todo átomo? O sonho de todo átomo é ser um gás nobre. Mas Danilo, como é que um átomo se tornaria um gás nobre? Olha, ele pode fazer várias coisas com a eletrosfera. Alguns átomos, aqueles que têm mais tendência a perder elétrons, lembra da aula de tabela periódica. Os elementos que têm tendência a perder elétrons são aqueles que têm energia de ionização baixa, têm facilidade para perder elétrons. Esses átomos vão se desfazer de alguns elétrons para ficar com a eletrosfera igual ao do gás nobre. Já outros elementos, aqueles que têm eletronegatividade acentuada, aqueles que têm afinidade eletrônica grande, como o flúor, o cloro, o bromo, esses elementos têm a tendência de ganhar elétrons. Então os átomos se aproximam e começam a permutar elétrons. Essa permuta de elétrons terá como objetivo deixar ambos os átomos estabilizados. Tá? Então a gente costuma dizer assim, de uma maneira muito simples, qual é o sonho de todo átomo? O sonho de todo átomo é ser um gás nobre. Se para isso ele vai ter que perder elétron, se para isso ele vai ter que ganhar elétron, se para isso ele vai ter que compartilhar, isso é um outro problema. Mas o átomo ele busca a estabilidade a partir do momento que ele adquirir a configuração de gás nobre. Por isso é importante você entender que o fato de um elemento ser ou querer ser um gás nobre é metade do problema. O que ele vai fazer para ficar um gás nobre? Aí depende das características dele que a gente estudou na parte de propriedades periódicas. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a lousa e vou mostrar para vocês alguns exemplos de como isso pode ser entendido quando você olha para alguns átomos e compara esses átomos com os gases nobres mais próximos da tabela. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar alguns exemplinhos para a gente dar uma destrinchada melhor nisso. Bom, pessoal, então eu preparei aqui uma lousa para que a gente possa trazer essa ideia de estabilidade associada a gás nobre com alguns exemplos de elementos. Eu vou dividir a abordagem em 3 situações. A gente vai discutir um pouquinho
a questão da estabilidade relacionada a metais. Então peguei aqui 4 exemplos, tá? Lítio, sódio, magnésio, alumínio. São metais bem próximos da tabela periódica, com números atômicos bem pequenos, para a gente poder não perder muito tempo na parte de distribuição. O que importa aqui é a conclusão que a gente vai chegar. Então a gente vai pegar metais e vamos comparar a eletrosfera de metais com alguns gases nobres da tabela periódica, tá? Aí depois eu vou fazer a mesma análise, escolhendo alguns não metais, comparando esses não metais com a estrutura da tabela periódica, tá? E depois eu vou fazer com o caso do hidrogênio, que é o caso mais específico, porque o hidrogênio acaba não se enquadrando nem como metal, nem como não metal. Ele é um elemento à parte, né? Tanto é que nas tabelas periódicas mais atuais, mais com rigor, ele aparece fora de qualquer família, né? Daí tem aquela brincadeirinha que o hidrogênio é órfão, que não tem família, tá? E coloquei aqui exemplos de gases nobres, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, a estrutura do hélio e do neônio, tá? Peguei 2, podia ter pego mais gases nobres, só para a gente perceber algumas situações. Bom, pela teoria do octeto, o que eu sei sobre o hélio e o que eu sei sobre o neônio? Ah, eles são estáveis. Então a configuração de um gás nobre é uma configuração que dá a ele estabilidade. Essa configuração ela pode ser generalizada de 2 maneiras. Veja só, por que um gás nobre é estável? Olha, Danilo, você pode pensar na estabilidade relacionando essa estabilidade com a camada de valência dele. Todas as alterações que vão ocorrer quando um átomo faz ligações são alterações que ocorrem na camada de valência. Então daqui eu posso tirar 2 coisas importantes. Um gás nobre ele terá uma camada de valência NS2, se for o hélio, especificamente um S2, né? Ou então ele terá uma camada de valência NS2, NP6, tá? Lembra das aulas de tabela periódica que a gente aprendeu a generalizar camadas de valência para os elementos das famílias A. Família 1A, camada de valência NS1. Família 2A, camada de valência NS2. Família 3A e assim por diante, tá? Bom, então para a gente estabilidade ou está associada a ter uma eletrosfera como a do hélio, ou uma eletrosfera como uma de um outro gás nobre que vai terminar em camada de valência NS2, NP6. Aí eu vou pegar aqui alguns elementos e vou fazer a distribuição. Por exemplo, lítio, 1s2, 2s1. Tá? Eu vou primeiro fazer todas as distribuições para a gente analisar o caso a caso. Sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá? 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ok, tá aqui. Então aqui estão as eletrosferas de 4 metais. Vamos lembrar que metais, pelo que a gente estudou na tabela periódica, são doadores de elétrons. Elementos doadores de elétrons. Por que essa informação é importante? Porque a primeira coisa que você vai entender é que se o elemento tem por característica tendência para perder elétron, qualquer mecanismo que ele vá fazer para atingir estabilidade tem a ver com doação. Então, metais são elementos que têm a tendência de formarem cátions, formadores de cátions. Formadores de cátion. Tudo bem? Então, nas ligações iônicas, que é o que a gente vai estar começando a estudar, você pode ter certeza que o elemento que vai perder o elétron, aquele que vai se tornar o cátion, será sempre o metal. Aí olhando para o... Agora vamos olhar um por um, né? Vamos olhar para o lítio. O lítio tem uma camada de valência 2s1, tá vendo? Considerando que ele é um doador de elétron, o que ele poderia fazer para ficar parecido com o gás nobre mais próximo a ele na tabela? Danilo, pergunta.
Qual é o gás nobre mais próximo do lítio na tabela periódica? Qual é o gás nobre que tem um número de elétrons muito parecido com o do lítio? Ah, é o hélio. Então, se você perguntar para o lítio assim, lítio, qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é ser hélio. Eu quero ficar com a minha eletrosfera igual a do hélio. Comparando as eletrosferas do lítio e do hélio, nós percebemos que se o hélio perder um elétron, o elétron da camada de valência, olha só, ele se torna não, né? Porque ele não vai ser nunca o hélio, mas ele vai ter uma eletrosfera idêntica do hélio. Então, o lítio, ele é estável, perdendo um elétron. O lítio, numa ligação iônica, terá normalmente a tendência de perder um elétron. A hora que ele perde um elétron, ele adquire uma carga mais um. Ah, então é daqui que vem as cargas dos cátions? É. O lítio mais um é muito mais estável do que o lítio zero de carga. Né? Tem muitos alunos que me perguntam com frequência na aula, Danilo, o elemento quando está com carga, ele pode ser estável? As pessoas têm uma tendência, talvez um senso comum de achar que o elemento, por ter carga, está instabilizado. É muito pelo contrário. Eu posso dizer para você o seguinte, todos os átomos que você encontrar de lítio na natureza, portanto que já estão estáveis, são átomos com carga mais um. Inclusive, quando a gente estudar a eletrólise, nós vamos ver como é difícil você manter alguns metais com carga zero. Né? Porque na tabela periódica a gente viu que tem metal que tem facilidade para perder elétron. Essa facilidade para perder elétron vai ser usada para o átomo atingir a sua própria estabilidade. Então você vai perceber que o fato do átomo ter carga é, entre aspas, bom para ele. Faz com que ele tenha energia menor, faz com que ele seja mais estável. Tá? Tudo bem? E o sódio? O sódio, gente, ele tem como o gás nobre mais próximo da tabela periódica, na verdade não só o sódio, tá? Tanto o sódio como o magnésio, como o alumínio, tem como gás nobre mais próximo na tabela o neônio. O neônio tem número atômico 10, e aí você percebe que a camada de valência dele é do tipo S2P6, certo? Então, para esses elementos, a tendência de estabilidade ela vai ser confirmada quando ele ficar com a eletrosfera igual a do neônio. O que o sódio precisaria fazer para ficar igual ao neônio? Pelo menos a eletrosfera. Perder um elétron. Perde um elétron. Veja só por quê. Quando o sódio perder um elétron, ele vai perder o elétron da camada de valência. Danilo, por que o átomo sempre perde o elétron de valência? Falamos na aula de tabela periódica do efeito blindagem. As camadas mais internas estão protegidas, entre aspas, da perda de elétrons. Por quê? Porque o núcleo do átomo consegue exercer uma força muito grande sobre as camadas mais internas. A única camada que é passível de ser alterada é a camada de valência. Então eu vou olhar sempre para o que vai acontecer naquela camada. Tá? Perde um elétron, se torna um cátion de carga mais um. Tá? Olha que interessante, né? Percebe que a camada de valência do lítio é igual à do sódio. Afinal de contas, eles estão na mesma família. Percebam que por estarem na mesma família, terão o mesmo comportamento na hora de se estabilizar. Daí a gente insiste na importância de você saber o conceito de família. Os elementos que estão na mesma família têm propriedades semelhantes porque têm eletrosferas semelhantes. Isso a gente também falou na aula de tabela periódica, tá? Quando eu pego o magnésio, você já percebe que a estabilidade dele vai ser um pouquinho diferente. Veja só, ele tem na camada de valência 2 elétrons, ele é do bloco S da tabela, tá vendo? Lembra que o bloco S são os elementos da família 1A e 2A, né? Quando ele perde esses 2 elétrons, ele se estabiliza. Se estabilizando, ele adquire carga Mg 2+. Toda vez que o magnésio for participar de uma ligação, ele estará com carga mais 2. Põe isso na tua cabeça.
O magnésio se liga com alguém, desde que esse alguém tenha carga negativa, para poder atrair o magnésio mais 2, que é o magnésio estabilizado, tá? Para o alumínio, a gente vai perceber que a camada de valência dele é um pouquinho maior, em termos de número de elétrons. Eu tenho aqui, olha, 3 elétrons na camada de valência, tá? Se ele elimina a camada de valência, assim como fez o magnésio, assim como fez o sódio, assim como faz o lítio, tá? Ele vai então perder, ou perde, 3 elétrons, se estabilizando, portanto, com carga 3+. Tá aqui, ó. Percebem? Tranquilo? Então daqui a gente pode tirar uma informação bem importante, tá? Aqui no finalzinho aqui eu escrevo. Todos os metais são elementos que, para alcançarem estabilidade, eliminam a sua camada de valência. A camada de valência de um metal, você vai perceber que ela geralmente tem 1, 2 ou 3 elétrons. Se você pega a distribuição eletrônica, é muito raro você encontrar um metal com mais do que 3 elétrons na camada de valência. Então as camadas de valência são pequenininhas, tá? Os metais também têm capacidade de perder elétron. Então quer dizer, junta o útil ao agradável, vamos dizer assim. O cara tem poucos elétrons na camada de valência. Tem a tendência de perder elétron, então elimina a camada de valência, transforma a camada mais interna em camada de valência, né? Ó. Você vê que para o lítio, ele fica igual ao hélio. Para o sódio, para o magnésio e para o alumínio, os 3 ficam igual ao neônio. Tudo bem, metal então estabiliza-se, doando elétron e se tornando um cátion. É muito importante que ao longo do tempo, ao longo do curso, você comece a memorizar as cargas estáveis dos elementos. Você não vai precisar toda hora ficar fazendo distribuição eletrônica. Outra coisa importante é que eu consigo, a partir da estabilidade da relação de família com tabela periódica, prever as estabilizações. Por exemplo, eu posso generalizar dizendo que os metais da família 1A todos vão perder um elétron para se tornarem estáveis. Os metais da família 2A perdem 2 elétrons para se estabilizar. Os metais da família 3A perdem 3 elétrons para se estabilizar. Essa regra, ela vai agilizar você na hora de resolver questões. Você não vai precisar ficar fazendo distribuição eletrônica para descobrir quantos elétrons tem na camada de valência para tirar esses elétrons dali. Tudo bem? Beleza? Bom, e para os não metais? Eu peguei aqui 3 não metais, o flúor, o enxofre e o oxigênio, tá bom? Vamos começar com o flúor. Vamos olhar para a estrutura. Ah, e uma coisa muito importante. Quando eu falo de não metal, a gente fala de elementos não doadores de elétrons. Os metais têm a capacidade de doar elétron porque tem energia de ionização baixa, tem um raio atômico grande. Agora, os não metais vão para a linha oposta. Os não metais têm geralmente tamanho pequeno, o raio do átomo é pequeno. Pelo fato do átomo ser pequeno, ele tem mais facilidade para atrair elétron. Então, os metais são elementos receptores de elétrons. Elementos receptores de elétrons. Se são elementos receptores de elétrons, são formadores de ânions. Formadores de ânions. Tá vendo como agora fica mais claro aquela frase que a gente vive ouvindo o professor falar em sala, mas não relaciona muito, né? Ah, toda ligação iônica tem que ser feita entre metal e não metal. É claro! Na ligação iônica existe uma premissa que é juntar alguém que quer perder elétron com alguém que quer ganhar elétron. Então tem que ser o metal e o não metal. Tranquilo? Tá. Vamos fazer a distribuição do flúor, do enxofre. Ó, flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Enxofre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Tá. Beleza. Bom, olhando para os elementos não metais,
a gente percebe que a camada de valência deles é mais cheia do que as dos metais. Veja só, vamos comparar? Camada de valência do flúor, 7 elétrons. Camada de valência do enxofre, 6 elétrons. Camada de valência do nitrogênio, 5 elétrons. Então, diferentemente dos metais, que têm suas camadas de valências com 1, 2 ou 3 elétrons, os não metais têm camadas de valências de 5, 6, 7 elétrons, tá? Os elementos que estão com a camada de valência com 4 elétrons, alguns são metais, outros são não metais. Por exemplo, o carbono está na família 4A. O silício está na família 4A. O germânio está na família 4A. Embora eles estejam na mesma família, o carbono é classificado como não metal. Já o germânio é classificado como metal. Então, assim, os elementos da família 4A eles têm um comportamento não muito padronizado. Os extremos da tabela, 1, 2, 3 e 5, 6 e 7, já tem um comportamento mais padrão, mais previsível, vamos dizer assim, tá? Bom, olhando para os gases nobres, a gente pode pensar o seguinte, então. Não metal quer ganhar elétron para ficar com a eletrosfera de um gás nobre. As eletrosferas de gases nobres, todas assumem configuração NS2-NP6, não é? A não ser que seja do hélio, especificamente. Então, se você olhar para o flúor, por exemplo, ó, o que está faltando para a camada de valência dele ser S2P6? Ah, está faltando ele receber um elétron. Então, o flúor se estabiliza ganhando elétron. Ganha um elétron. Ao ganhar um elétron, se torna um ânion. O ânion fluoreto. Tá? Então, na natureza é muito comum você ver átomos de flúor com carga negativa. Porque estando com a carga negativa significa que ele completou a camada de valência e pela teoria do octeto ele está estável. Por quê? Porque ele tem uma eletrosfera igual de um gás nobre. Tá bom? Veja que o enxofre, ele está na camada de valência S2P4. Veja só, aqui ó, S2P4. Se uma camada de valência é S2P4, o que está faltando para ela virar S2P6? Ah, está faltando 2 elétrons. Então o enxofre ganha 2 elétrons e se torna um ânion S2-. Tá? Os ânions eles têm nomes específicos. Tá? Por exemplo, quando o flúor tem carga -1, eu vou chamar ele de fluoreto. Quando o enxofre tem carga -2, eu vou chamar de sulfeto. O caso do nitrogênio é um caso também que vai acontecer a mesma coisa. Veja só, o nitrogênio tem uma camada de valência S2P3 e é um doador de elétron. Vamos lembrar que um receptor, perdão, de elétron. Vamos lembrar que o nitrogênio é o terceiro elemento com maior eletronegatividade da tabela. Ele só perde em termos de eletronegatividade para o flúor e para o oxigênio. Então, quando o nitrogênio recebe elétron, ele completa a camada de valência de NS2-NP3, ela passa para NS2-NP6. Então, ganha 3 elétrons e vira o íon nitreto, que a gente fala aqui, ó, N3-. Então, você tem cátions com cargas +1, +2, +3, ânions com carga -1, -2, -3. Tá bom? Para encerrar essa discussão de estabilidade, a gente precisa comentar um pouco sobre o hidrogênio, né? O hidrogênio, assim como o lítio, tem uma configuração eletrônica muito particular. Olha só, o hidrogênio tem configuração 1s1. Vamos tentar discutir a estabilidade do hidrogênio, gente. Vocês sabem que o hidrogênio não é um metal. Não é metal. Então ele não doa elétron. Não tem como o hidrogênio doar o elétron. Até porque, você imagina que bizarro seria se o hidrogênio doasse um elétron aqui, ó. Ele ficaria 1s0. Quando o hidrogênio perde o elétron, fica só o núcleo. Percebe? Então, o hidrogênio perder elétron, não. O hidrogênio ganha elétron para se estabilizar. Ganha quantos, Danilo? 1. Por que 1? Porque ao ganhar um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo a ele na tabela. Então ele ganha um elétron e se estabiliza com carga 1-. O hidrogênio com carga 1- vai receber o nome de hidreto.
hidreto. Todos terminam com eto, tá vendo? Fluoreto, sulfeto, nitreto, hidreto. Os hidretos, os compostos chamados hidretos, são compostos onde você vai perceber que o hidrogênio vai aparecer com carga -1. Quando a gente for ter aula de NOx, a gente vai discutir muito e vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa questão do hidrogênio, tá bom? Beleza? Daqui então nós vamos tirar algumas conclusões. Então, conclusões. São duas, na verdade. Conclusões. Primeira conclusão. Metais tendem a perder camada de valência, para adquirirem estabilidade. Tá? Essa é a regra que você vai guardar. Pegou o metal, olhou para a camada de valência dele, tira os elétrons, ele se torna estável. Tá? Então, se o elemento tiver um elétron na camada de valência, ele vai ficar com carga +1. Se o elemento tiver 2 elétrons na camada de valência, ele vai ficar com carga +2. Se o elemento tiver 3 elétrons na camada de valência, ele vai ficar com carga +3. Tá? Os não metais tendem a completar, vamos chamar de completar, camada de valência até S2P6. Tá? Os mecanismos de encontrar estabilidade estão resumidos ali. Os não metais tendem a completar a camada de valência. Aqui faltou um T. Pronto. Completar a camada de valência. E aí sim, então, por exemplo, se o elemento tem 7 elétrons na camada de valência, para ele ficar com 8, recebe 1. Se o elemento tem 6 elétrons na camada de valência, para completar com 8, ele recebe 2. Se o elemento tem 5 elétrons na camada de valência, para completar ele recebe 3 e fica com carga -3. E até o próprio hidrogênio, né? De uma certa forma, nesse comportamento, nesse quesito, ele se assemelha a um não metal, tá? Ele tem essa tendência de ganhar elétron e aí completar a camada de valência para ficar um ânion. Tudo bem, beleza? Então esse comportamento ele precisa ser memorizado, tá? O que a gente vai começar a fazer agora é, de forma mais concreta, começar a estudar a ligação iônica. Notem que até aqui a gente ficou fazendo uma discussão genérica de como é que o átomo encontra a sua estabilidade na natureza. Só que você para pensar o seguinte, peraí, esses mecanismos que você está me explicando, Danilo, são mecanismos de troca de elétrons. O que significa que um átomo de sódio só vai atingir estabilidade se ele tiver alguém para doar o elétron. Um átomo de enxofre só vai atingir estabilidade se ele tiver de quem ganhar elétron. Quer dizer, o processo de estabilidade, embora tenha relação com a energia, como a gente viu no começo da aula, ele depende de um outro companheiro. O elemento não consegue atingir estabilidade sozinho. Na natureza, as partículas atômicas precisam interagir entre si e essa interação vai gerar a troca de elétrons. Essa interação é o que a gente vai chamar então de ligação iônica. Vamos começar a estudar a nossa querida ligação iônica. Bom, galera, então agora que a gente já viu de maneira bem específica o conceito de estabilidade relacionado à estrutura, a gente vai ver como esse mecanismo de estabilidade ocorre na prática, na natureza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar o mecanismo de uma ligação iônica. De maneira geral, a gente vai entender que a ligação iônica ocorre em duas fases, vamos dizer assim. A primeira fase é uma fase que eu costumo chamar de uma fase de transferência de elétrons. Então, por algum motivo, há uma aproximação de dois átomos na natureza, um átomo doador e um átomo receptor.
Por conta dessa afinidade química, né, um tem tendência de perder e o outro tendência de ganhar, esse conjunto de características, ela se encaixa perfeitamente. Esse encaixe das características é o que a gente chama de reatividade. Então, dificilmente você vai ver, por exemplo, um metal reagir com outro metal. Tá? Por quê? Porque metais têm uma característica muito parecida, são elementos que têm tendência a perder elétrons. Então dificilmente vai acontecer uma reação, uma ligação química entre dois metais, pelo menos do jeito que a gente vai estudar. Ah, Danilo, mas tem uma ligação chamada metálica. Ok, tem uma ligação chamada metálica, mas o mecanismo de formação de uma ligação metálica não é baseado em troca de elétrons. Então você tem uma troca de elétrons, e a partir do momento que você tem a troca de elétrons, você entra na segunda fase da ligação. Por quê? O elemento que perde o elétron fica positivo, ele se torna um cátion. O elemento que recebe o elétron fica negativo, se torna um ânion. Como essa transferência de elétrons aconteceu enquanto eles estavam muito próximos, um e o outro adquirindo cargas se atraem. E aí você tem a ligação iônica acontecendo. A ligação iônica é uma força elétrica que surge entre duas cargas de sinais opostos, exatamente como prevê a lei de Coulomb, que a força existente entre as cargas ela é intensamente proporcional ao inverso da distância. Quer dizer, se a distância é muito pequena, a força eletrostática de atração será muito grande. Tudo bem? Então eu primeiro troco os elétrons, depois as partículas que trocaram os elétrons adquirem carga, e aí essa aquisição de carga que vai fazer com que eles se atraiam. Tudo bem? Então vamos escrever algumas coisas aqui. Ó. O mecanismo envolve transferência de elétrons, tá? Associada à atração de cargas opostas. Tá bom? Há uma troca de elétrons e há atração de cargas opostas. Outra coisa que eu preciso falar. Quem faz ligação iônica, Danilo? Bom, como a gente já cansou de mostrar até aqui, na ligação iônica ocorre uma troca de elétrons entre um doador e um receptor. Então, se a gente voltar na sequência anterior e voltar na tabela periódica, nas propriedades periódicas, quando eu falo em doador de elétron, eu estou falando de metal. É metal, acabou. Metal doa elétron. O metal pode doar elétron para quem? Para quem pode receber. E aí eu tenho dois. Os não metais, flúor, oxigênio, cloro, enxofre. E eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio também é um elemento que, embora não seja classificado nem como metal, nem como não metal, ele tem essa tendência de receber. A gente analisou o hidrogênio lá na ideia de estabilidade, né? Qual que é o sonho do hidrogênio? Ficar igual ao hélio. A distribuição eletrônica dele é um S1, passa para um S2, ele adquire estabilidade. Então eu tenho dois conjuntos de coisas. Metais com ametais e metais com hidrogênio. Tá? Já vamos dando spoiler de coisas do futuro, não é bom? Que tipo de composto iônico eu conheço assim famoso, Danilo? Vamos escrever, ó. Sais, alguns óxidos, não todos, tá? Não todos. Eu estou colocando óxido aqui, mas, por exemplo, CO2 não entra na categoria de iônico. Eu estou falando, por exemplo, quer ver um óxido muito famoso? Cal. A cal virgem, CaO, que a gente usa para fazer calagem no solo, que a gente usa para poder fazer água de cal, hidróxido de cálcio, basta você misturar ela na água, tá? Os óxidos, os hidróxidos. NaOH, tá? Pelo menos esses são os mais famosos para vocês. Ah, os metais com hidrogênio produzem compostos chamados hidretos metálicos. Eles não são tão famosos se você não aprofundar muito o estudo na química, tá?
metálicos. Alguns deles são usados como catalisador em reações, reação orgânica, por exemplo. Quando a gente for ter aula de reação orgânica, eu vou falar um pouquinho de hidreto metálico como catalisador de reação, tá? Beleza? Bom, isso aqui é o que você deve esperar de composto iônico. Ah, outra coisa importante, né? Então, vamos lá, processo. Bom, eu vou para poder entender o processo, a gente vai usar alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo, vamos colocar aqui, ó, formação do NaF, sólido. Um sal. Vamos tentar imaginar como aconteceria uma ligação entre o sódio e o flúor, tá bom? Bom, o que eu preciso saber de antemão? Sódio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Olha ali. Flúor. 1S2, 2S2, 2P5. Tá aqui. Beleza? O sódio metal tende a esvaziar a camada de valência. Tá? Ele esvazia a camada de valência, passa a ficar com a eletrosfera do tipo S2P6 e aí adquire estabilidade. Então o sódio, ele vai fazer isso aqui, ó. Na vai virar Na+, mais um elétron. A tendência do sódio é se estabilizar na medida em que ele consegue doar o elétron. Já o flúor, ele tem um outro comportamento. Ele é um não metal, está com a camada de valência cheia, né? Quase cheia, quase na forma de S2P6. Então ele recebe elétron. Ao receber o elétron, ele adquire configuração de gás nobre. Ele vai ficar igual ao neônio, tá? O sódio também vai ficar igual ao neônio, ó, S2P6. E esse elétron vem para cá. Então o flúor faz isso, ó. Flúor mais um elétron virando F-. Tá certo? A ligação iônica ocorre aqui, ó, galera. Aqui, ó. Ligação iônica. A ligação surge justamente quando o sódio adquire a carga positiva, o flúor adquire a carga negativa, e aí os dois se atraem. Tudo bem? Como é que eu posso escrever esses dois processos de maneira conjunta? Percebe que aqui, olha, eu mostrei o elétron sendo liberado pelo sódio. Ele perdeu o elétron, então eu escrevi o elétron do lado do produto. Esse elétron é transferido para o flúor. Então, na verdade, esse elétron aqui ele não vai aparecer na soma. Olha o que eu vou fazer, gente. Lembra da nossa queridona lei de Hess? Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Fecha. E aí faz isso, ó. Na mais F dando NaF. Tá? Notem o seguinte, por favor. Esse sódio e esse flúor estão sem carga. Sem carga. Esse sódio aqui, ele está com carga mais 1. Ele está com carga mais 1. E o flúor com carga menos 1. Olha só. O flúor com carga menos 1. Tudo bem? Caiu. Voltei. Tá? Essa estrutura é um composto iônico. Danilo, se eles têm carga, por que eu não escrevo as cargas? Porque elas estão se anulando. Você perceba que, embora o composto iônico seja formado por pedaços carregados, o que eu estou chamando de pedaços carregados? O sódio e o fluoreto. Esses pedaços, como estão em contato ali juntos, na ligação, eles acabam constituindo uma estrutura do ponto de vista elétrico neutra. Tá? Então, todo composto iônico é eletricamente neutro. Tá? Todo composto iônico é eletricamente neutro. E outra coisa importante, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Por quê, Danilo? Porque é uma transferência
Você não está desaparecendo elétron, não está aparecendo elétron do nada. Nada se cria, nada se perde. O que ocorre é uma transferência nesse caso. Tá bom? Beleza. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos começar a complicar um pouquinho. Presta atenção agora. Formação do Na2O sólido. Então, no primeiro caso, eu formei um sal, fluoreto de sódio. Tá aqui. No segundo caso, eu vou formar um óxido. E uma das coisas que os alunos têm muita treta, vamos dizer assim, é essa história dos numerozinhos aqui embaixo, né? Aí tem aquela coisa chata, que é daquela aula bitolinha, da regra do escorregador. Você pega a carga do elemento e aí acaba escorregando a carga para o outro. Gente, vamos pensar. Tudo é questão de raciocínio. Quanto mais você decora, mais na corda bamba você fica. Põe isso na tua cabeça. O decorar alguma coisa ele é importante quando aquela coisa se trata de uma informação. Eu tenho que decorar que o oxigênio é gasoso na temperatura ambiente. Não tem escolha. Você pode até explicar por que ele é gasoso, mas você tem que decorar. Agora, decorar o que acontece com a carga é meio perigoso, porque na medida em que você faz isso, você não consegue aprofundar o seu estudo. E aí começam a aparecer os platôs que você não desenvolve. Puxa, eu não consigo melhorar. Por quê? Porque você não está com problema na hora de pensar no básico. Ah, dá trabalho, demora. Demora. Mas é um caminho seguro. Você não vai ficar na corda bamba. Veja só o que acontece. Vamos prever a estabilidade, então, como a gente fez para flúor e oxigênio, tá bom? Bom, eu já aproveitei de maneira bem esperta, né? Eu já peguei o sódio. Então vou escrever de novo o sódio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Pronto. Vou escrever o oxigênio agora, tá? O oxigênio, pessoal, ele tem número atômico 8. 8. Então fica 1S2, 2S2, 2P4. Tá? Doador de elétron sódio, do receptor de elétron oxigênio. Agora veja o que vai acontecer. Bom, o sódio vai virar sódio mais 1 e vai perder elétron. Certo? Isso é o que acontece com o sódio para ele ficar gás nobre. Vai prestando atenção agora que você não vai mais precisar nunca mais pensar em regra de escorregador. O sódio perde um elétron. Só que tem um problema. O nosso amigo oxigênio é S2P4. Para ele se estabilizar, ele precisaria ficar S2P6. Então o que vai acontecer com ele? O O... Peraí, vamos colocar ele mais para trás aqui, ó. O O vai ter que receber 2 elétrons para virar O2-. O oxigênio ele se estabiliza, mas ele se estabiliza com 2 elétrons. Aí eu chego e te pergunto, é possível um sódio se combinar a um oxigênio? Pensa nessa frase. É possível um sódio estabilizar um oxigênio? Acho que não, né? Porque o que o sódio tem para doar é 1 elétron. O oxigênio tem para receber 2. Então, pera, Danilo, então a ligação não acontece. Não, claro que acontece. Esse número 2 que você está vendo significa que essa ligação acontece numa proporção 2 para 1. 2 cátions satisfazem um ânion. Ou um ânion satisfaz 2 cátions, como você queira. Mas há uma proporção diferente deste caso. Por que nesse caso não houve esse problema? Porque o número de elétrons que o sódio tem para doar é exatamente o que o flúor precisa. Mas, na natureza, quando o número não coincide, a natureza se encarrega de estabelecer proporções. O Dalton falava sobre isso. No modelo atômico de Dalton, ele fala muito sobre a questão das proporções fixas. Veja que, mesmo sem saber nada sobre estrutura atômica, o Dalton já previa coisas que são explicadas por estrutura. Daí você olhar para o modelo de Dalton e falar, é um modelo atômico sim. Tá? A lei das proporções ela vai explicar de maneira mais primária, né, o que a gente está fazendo aqui. Por que a proporção entre sódio e oxigênio é 2 para 1? Por conta da estrutura do sódio.
e da estrutura do oxigênio. Deu para entender? Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Como eu não posso usar um sódio para 2 oxigênios, eu faço isso, ó. Eu multiplico a equação do sódio por 2. Então eu vou dizer que 2 sódios se transformam em 2 sódios mais 1, perdendo 2 elétrons. Agora eu posso somar as equações. Veja, o número de elétrons doados está igual ao número de elétrons recebidos? Tá. A ligação iônica vai vir aqui, ó. Olha lá. Essa é a ligação iônica. Tudo bem? Olha só. Vamos somar. Fica 2Na mais 1O virando Na2O. Deu para entender a situação do escorregador? Quer dizer, ao fazer o escorregador... Danilo, mas não tem um jeito mais rápido? Claro que tem, né, gente? Claro que tem. Mas a questão é que eu preciso fazer você entender uma coisa. Eu entendo agora que eu tenho que acertar quantidades por causa de dos elétrons. Os elétrons que saem de um lugar têm que chegar todos na mesma quantidade no outro. Ok? Tá? Agora, é óbvio que eu tenho uma forma mais rápida de fazer, que eu já vou explicar. Eu só quero colocar mais um exemplo. Mais um. Vamos pegar agora a formação do AlF3 sólido, outro sal. Tá? Aqui eu tenho fluoreto de sódio, aqui eu tenho óxido de sódio e aqui eu vou pegar o fluoreto de alumínio. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos tentar estabilizar alumínio e flúor. O alumínio é um metal, né? Então, ó, distribuição eletrônica do alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Tá? Olha a camada de valência do alumínio. 3s2, 3p1. 3s2, 3p1. Tá? O flúor, vamos pegar aqui, flúor. A gente já copia o flúor aqui. 1s2, 2s2, 2p5. Camada de valência do flúor ali, ó. 1s2, 2s2, 2p5. Ah, então vamos lá. O que tem que acontecer com o alumínio para ele ficar feliz? Ele vai ter que perder 3 elétrons. Então, ó, alumínio, vou colocar bem pertinho aqui, alumínio, virando alumínio 3 mais 3 elétrons. O alumínio se estabiliza na medida em que ele solta 3 elétrons. O flúor se estabiliza na medida em que ele ganha 1 elétron. Então eu escrevo aqui, ó, flúor mais elétron virando flúor menos. Olha lá. Flúor mais elétron virando flúor menos. Percebe que o número de elétrons agora também não está equilibrado. Quer dizer, o número de elétrons que o alumínio doa, ele só pode doar 3, vai estabilizar não só um flúor, mas 3 flúors. Então eu tenho que pegar a equação de baixo e multiplicá-la por 3. Ó, 3. Deu para entender o lance? Pegou a ideia? Tá, e agora o que eu faço? Somo, e aí eu vou ter, ó, um alumínio com 3 flúors, então fica alumínio mais 3 flúors, dando AlF3. Tá? O fato de você escrever o 3 aqui do ladinho, ó, é justamente para dizer que ele se refere exclusivamente ao flúor. Porque é diferente você escrever o 3 aqui do que o 3 aqui, ó, concorda? Tá? Aqui se você escrevesse o 3 aqui, você estaria querendo dizer que tem 3 partículas de tudo isso. Beleza? Tá? Então essa proporção ela vem, e aí você já começa a perceber o seguinte, né? A importância de memorizar cargas. O que eu vou fazer agora? Agora que a gente sabe como acontece, eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso rapidamente. Então vamos começar agora a construir a nossa tabela. Primeiro de cátions, depois de ânions, e aí a gente, com a posse desse material, todas essas informações referentes às cargas, a gente vai montar aquela regra prática que eu falei para vocês, para a gente chegar na fórmula sem precisar ficar fazendo distribuição. Só que aqui é uma coisa muito importante, precisa ficar claro.
A partir de agora você vai ter que reservar um espacinho aí no seu HD de memória para guardar a carga, gente. Porque senão, se você ficar refém da distribuição eletrônica sempre, você vai demorar muito mais para chegar às conclusões. Isso vai retardando o seu processo na hora da prova. Então, quer dizer, um exercício que você teria que fazer em, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, você demora 5, 6. Tá? Esse tipo de tempo vocês sabem que é precioso em prova. Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Os cátions eu vou fazer separados por cargas. Então eu tenho carga mais 1, carga mais 2, carga mais 3 e carga dupla. Carga dupla. Alguns elementos conseguem se estabilizar formando cargas duplas, como é, por exemplo, o caso do ferro, do chumbo, do cobre. Tá? Eu vou colocando na hora da tabela. Bom, carga mais 1, elemento da família 1A, certo? Elemento da família 1A perde um elétron, aquele elétron da camada de valência. Então eu tenho família 1A, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? E eu vou colocar aqui um outro íon que não é da família 1A, mas você precisa saber, que é a prata. A prata é um elemento que tem tendência a formar cátion de carga mais 1. E aí começam a aparecer problemas, tá? Se você fizer a distribuição da prata mais 1, ela não tem 8 elétrons na camada de valência. Os elementos metálicos, sobretudo os de transição, os da família B, raramente seguem octeto, gente. Você vai ver, por exemplo, o ferro 2, o ferro 3, eles não têm octeto completo. Quer dizer, a regra do octeto já começa a sofrer alguns questionamentos, tá? Você vai ver que quando a gente for trabalhar a parte de ligações covalentes, a regra do octeto também vai apresentar falhas. Então, quer dizer, dentro daquela ideia que a gente já discutiu na parte de teoria atômica, né? O modelo, ele não é uma verdade absoluta. O modelo é uma forma de você explicar determinado fenômeno. Quando aquela forma de explicação falha, eu uso um outro modelo. Você não vai banalizar o octeto porque ele te explica muito bem ligação iônica até certo ponto. Tá? Então ali família 1A e prata. Carga 2, eu vou colocar família 2A e o zinco. Tá? O zinco é um elemento de destaque, a gente vai falar muito sobre ele na parte de pilhas. Ele é um elemento bem importante, um metal bastante reativo, não tão reativo quanto, por exemplo, sódio, potássio, mas um metal até que reativo, oxida com facilidade. Ele também é um elemento de transição, tá? Ele está no grupo 12 da tabela periódica e ele também forma cátion com carga 2+. Carga 3+, gente, eu vou colocar só o alumínio, que vale a pena você guardar, tá? Então 1A e prata, carga 2, 2A e zinco e carga 3 alumínio, beleza? Carga dupla, quem eu posso destacar? Eu posso destacar o ferro 2 ou ferro 3, tá? Vocês devem lembrar que os compostos de ferro sempre vêm com um númerozinho do lado, né? Tipo cloreto de ferro 2, óxido de ferro 3, sulfato ou então icuoso, terminação icuoso, tá? Beleza? O ferro, o cobre ele pode apresentar carga 1 ou 2, carga 1 ou 2. Você tem a platina, 2, 4. O estanho, 2, 4. Tá? Tem o ouro, 1, 3. Se bem que o ouro 1 é muito mais raro. Tá? Bem que todos os ouros são raros, né? Esse ouro mais 1, mais 3 são bem raros. Tá? São alguns exemplos de elementos com carga dupla. Depois tem outros, tem níquel, tem cobalto, manganês, enfim. Mas esses daí são... Se eu tivesse que destacar, assim, sinceramente, 2, pessoal, ferro e cobre, tá? Ferro e cobre são os mais importantes. Tem o chumbo também que eu podia ter colocado aí. Tranquilo? Tá, isso é tabela de cátion. Agora, e tabela de ânion? Vamos colocar uma tabela de ânion. Ânions. Ô, gente, os ânions, a coisa é um pouco mais complicada. Eu vou explicar por quê. Vamos colocar ânion também separado por carga. Então você tem -1, -2,
menos 3. Tá? O problema é que vários ânions são chamados de ânions poliatômicos. Vou explicar para você primeiro o que é um ânion monoatômico. Quer ver um caso? Que tipo de elemento tem tendência a se estabilizar recebendo um elétron? Olha, um elemento para receber um elétron deve ter quantos na camada de valência? 7. Estou falando da família 7A. Família 7A é a família mais famosa para formar ânion com carga menos 1. Flúor, cloro, bromo, iodo. Aqui. Flúor, cloro, bromo, iodo. Tranquilo, sem problema, tá? Eu não vou colocar o astato porque o astato quase não aparece. O astato é um elemento muito raro. Eu posso destacar quem mais que tem tendência a receber um elétron? O próprio hidrogênio, né? O próprio hidrogênio. Tá? Na forma de hidreto. Todos esses ganham o nome eto. Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, hidreto. Tudo eto, tá? Quando a gente for estudar nomenclatura de compostos, eu explico de onde vem essa terminação eto. É uma formalização da IUPAC, tá? Carga menos 2, eu posso destacar o oxigênio e o enxofre. O oxigênio com carga menos 2 leva o nome de óxido. Óxido. E o enxofre com carga menos 2, sulfeto. Tá? Com carga 3-, a gente poderia destacar o fósforo, o nitrogênio, mas eu não vou nem citar porque são compostos muito raros. Tá? Aí você fala assim, Danilo, só tem isso de ânion? Não. Como eu disse para vocês, olha para esses ânions todos. Esses ânions, eles são chamados de ânions monoatômicos, porque são formados por um átomo. Então, é um átomo com carga negativa. No entanto, existem ânions formados por vários átomos que todos juntos ali têm uma carga. Por exemplo, quer ver um ânion muito famoso? Vocês vão lembrar. O ânion SO4 2-. Esse ânion é um dos mais famosos da química, né? O ânion sulfato. Quantos átomos tem no ânion sulfato, galera? 5. Eu tenho 4 oxigênios e um enxofre. Todo esse conjunto de 5 átomos tem 2 cargas negativas. Tem um excesso de 2 elétrons. Esse tipo de ânion a gente vai estudar de maneira mais detalhada quando a gente for estudar ácidos, tá? A ligação iônica ela é bem legal de você explicar com ânions monoatômicos. Para explicar a formação de um ânion poliatômico, a coisa é um pouco mais complexa. Mas você precisa saber que ele existe. Quer ver outro famoso? Agora com carga menos 1, olha aqui, ó. Esse íon, NO3, 1-. Esse aqui é o nitrato, que veio do ácido nítrico. Quer ver um outro ânion famoso? CO3, 2-. CO3, 2- é o carbonato. Carbonato, que veio do ácido carbônico. O carbonato ele pode atrair qualquer cátion, do mesmo jeito que um ânion monoatômico atrairia, tá certo? Lembra que a ligação iônica em si, ela consiste na atração de íons. Como esses íons são gerados é um outro problema, que foi o que a gente viu na parte anterior, tá? Outro íon que eu posso citar bem famoso, ó, PO4, tem bastante na Coca-Cola. Tem ácido fosfórico na Coca-Cola, né? Nos refrigerantes do tipo cola a gente tem bastante ácido fosfórico, ele é um bom conservante. A acidificação do refrigerante inibe a proliferação de bactérias. Então, além do ácido carbônico que a gente tem no refrigerante, que dá aquela sensação de gás, né, gostosa, você também tem ácido fosfórico ali dentro, tá? Beleza? Tem que decorar esses ânions? Tem. A gente não vai decorando do dia para a noite, mas esse processo ele precisa começar a ser feito. Quando a gente for estudar ácidos, como eu disse para vocês, a gente vai ver que esses ânions aí vão multiplicar. Tem clorato, hipoclorito, fosfito, sulfito, tem um monte de ânion estranho. Tranquilo? O que eu faço agora? Tenho a tabela na cabeça, eu preciso memorizar esta tabela, não dá para ficar fingindo que ela não existe, tá? Senão você vai ter problema lá na frente. Então, eu memorizei a tabela. Agora eu vou construir fórmulas. Então, construção das íons fórmula. Danilo, o que é uma íon fórmula? É exatamente a maneira de você representar um composto iônico.
Você pode fazer uma comparação com o que a gente chama de fórmula molecular. Quando eu pergunto assim, qual a fórmula da água? Ah, puta, é H2O. O que você acabou de me dar é a fórmula molecular. Só que para composto iônico eu não posso chamar de fórmula molecular. Por quê? Porque o composto iônico não é molecular, ele é iônico, tá? Daqui a pouco eu vou contar para vocês essa história de que o composto iônico é iônico, molecular não é, tá? A gente vai falar de cristal, aguenta aí. Como é que eu monto então a íon fórmula? Eu escolho um cátion e um ânion, junto os dois e monto uma fórmula. Então vamos escrever alguns compostos aqui, quer ver? Ó, cloreto de ferro 3. Pronto. Vamos montar a fórmula do cloreto de ferro 3. Você imagina que você está numa aula de dupla troca, numa aula de sal, e você precisa montar uma equação química que tem o cloreto de ferro 3. Danilo, quem é o cloreto? Bom, aí você tem que saber quem é o cloreto. O cloreto é esse cara aqui, ó. Tá? Repito, nós vamos ter aula de nomenclatura. Então, se você não sabe que isso aqui é o cloreto, calma, não se desespere. Isso aqui é o cloreto. O ferro 3 já está autoexplicativo o porquê desse 3 no nome, né? Eu tenho carga 3 para o ferro, então eu vou ter o ferro 3. Então eu tenho um elemento, que é o cátion, que precisa doar 3 elétrons. Né? O ferro, ele doa 3 elétrons. Vai imaginando aquela equação do ferro. Você não vai ficar escrevendo isso toda hora. O cloro, ele recebe 1 elétron. Quantos cloros podem ser estabilizados por cada ferro? Se o ferro perde 3 elétrons, o cloro ganha 1. Ah, então eu precisarei de 3 cloros para cada ferro? Sim. Sabe como você verifica se a sua conta está certa? Se a sua proporção não está errada? Pense que a quantidade de cargas positivas precisa ser igual à quantidade de negativas. Você vai acertar a proporção como bem achar, desde que a soma de cargas dê 0. A soma de cargas deu 0? Deu. Então como é que você representa o composto iônico? Você vai escrever sempre primeiro cátion, depois o ânion. Quantos ânions eu preciso para cada cátion? 3. Então você põe o 3zinho aqui, ó. Pronto. Olha lá. Acabou. Esse é o cloreto de ferro 3. Tá? Qual é o desafio de vocês? É olhar para isso aqui e lembrar das cargas, porque elas nunca estarão escritas. Já que a soma de cargas dá 0, você não vai escrever essas cargas ali. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Vamos pegar um outro exemplo. Nitrato de cálcio. Outro salzinho pra gente, galera. Nitrato de cálcio. Tá, quem é o nitrato, Danilo? NO3. Esse é o nitrato. Cálcio. Cálcio está na família 2A. Família 2A, carga mais 2. Então eu tenho lá cálcio, tranquilo, e nitrato. Pronto. O cálcio doa 2 elétrons, ou precisa doar 2, se estabiliza doando 2. Já o nitrato se estabiliza recebendo 1. Quantos nitratos podem ser estabilizados para cada cálcio que você usar? Ah, são 2, né? 2. NO3, ó, com carga menos 1. Então, como é que eu vou representar a fórmula do nitrato de cálcio? Presta atenção aqui, ó. Olha só. Primeiro escreve o cátion. Só que o meu ânion, ele é formado por 4 átomos, tá vendo? Ele é um ânion poliatômico. Se você tem que representar que isso aqui se repete 2 vezes, coloca ele num parênteses. Envolve ele assim, ó. NO3, fecha o parênteses. Fechou? Você está dizendo que aquilo tudo se repete 2 vezes. Tá? Toda vez que você tiver que representar que um ânion monoatômico se repete, você não precisa escrever o parêntese. É só para ele mesmo.
Agora, quando você tem que representar um poliatômico, aí a história é diferente. Deu para entender o lance? Tá? Vamos pegar mais um exemplo? Vamos pegar mais um. Quer ver esse aqui? Ó? Esse aqui é legal, hein? Ó, sulfeto de alumínio. Sulfeto de alumínio. Presta atenção nessa proporção, gente. O sulfeto é o íon do enxofre. Ele está na carga 2-, ó, família 6A, carga 2-. Tá. Então, sulfeto 2-. Tá. O alumínio é o único cátion que a gente viu que, com carga simples, né, que tem carga 3+, porque a gente tem outros com carga 3+ aqui, por exemplo. Mas o alumínio é o único que tem só a carga 3. Então, alumínio 3. Aqui eu quero ver. Veja só, cada alumínio perde 3. Cada enxofre ganha 2. Como é que você acerta a proporção alumínio e enxofre para que o número trocado de elétrons seja o mesmo? Pensa aí. Como que a gente faz isso? Olha, eu pensaria o seguinte. O alumínio doa 3, né? Então eu vou precisar de mais enxofres. Bota mais um enxofre aqui. E agora, tá certa a proporção? Não. Não, porque agora o alumínio está doando 3. E aqui os enxofres estão ganhando 4, né? Cada um ganhando 2. Então vamos tentar outra proporção, vai. Vamos ver agora, ó. Para quem é bom de matemática já deve ter percebido qual é a proporção, né? Que é aí que entra a história do escorregador, né? Que o professor fala, olha, faz a troca de cargas. Veja só, pessoal, para você conseguir acertar essas cargas, eu vou precisar disso aqui, ó. 3 enxofres para 2 alumínios. Faz a conta. 2 alumínios vão doar quantos elétrons ao todo? 6. 3 enxofres vão receber quantos elétrons? 6. Ah, então veja, ó. A carga do alumínio, olha para cá. A carga do alumínio corresponde à quantidade de enxofres. E a carga do enxofre corresponde à quantidade de alumínios. É daí que vem aquela história do escorregador, tá bom? Você pode fazer isso desde que você saiba o que você está fazendo. Por quê? Porque se você não souber a carga, você vai ter problema lá na frente. Não adianta você saber o escorregador, mas não saber a carga. Porque isso vai acabar influenciando em outras questões, tá? Então aqui a fórmula fica, ó. Fechando. Al. Só que são 2 alumínios, certo? Então eu ponho o 2 do lado dele. E aí eu ponho o enxofre com o 3 também. Esses números, eles são chamados aqui, ó, de atomicidades. Atomicidades. A gente fala assim, ó, a atomicidade do alumínio é 2. A atomicidade do enxofre é 3. Então você tem ali o sulfeto de alumínio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Com esses exemplos, a gente consegue de maneira muito mais sistemática proceder na hora de escrever fórmulas. Lê o nome, pega a carga, zera a carga e junta os 2 íons. E não esquece que você não vai escrever nunca a carga dentro deles, tá? Só quando ele sofrer dissociação. Beleza? Bom, seguinte. Íon fórmula. Por que íon fórmula? Por que eu não posso chamar o composto iônico de molécula? Essa é a grande sacada. Por quê? Tudo que a gente viu aqui está ocorrendo em nível microscópico, certo? Na estrutura do átomo. Quais as consequências disso do ponto de vista macroscópico? Lembra que eu comecei a aula falando que a gente observa na natureza propriedades que são características de coisas. Por exemplo, você pensa em metal, você pensa num negócio que brilha, você pensa num negócio que conduz eletricidade. Quando você pensa, por exemplo, no oxigênio, você pensa num gás. Quando você pensa na água, você pensa num composto líquido que não conduz eletricidade se estiver pura. Quando você pensa num sal, você sempre pensa numa coisa sólida. Quando você olha para essas coisas, você percebe que existem características próprias. Essas características vão ser explicadas a partir da ligação dos átomos. Então, para você entender por que eu não posso chamar isso de molécula, a gente vai encerrar a nossa aula falando dos aspectos
macroscópicos dos compostos iônicos. O que me faz bater o olho num composto ou fazer alguma medida nesse composto e ter certeza que ele é um composto iônico, tá certo? Isso vai acontecer tanto para os compostos iônicos como para os outros compostos metálicos e covalentes. Então, a próxima sequência a gente encerra falando das propriedades dos compostos iônicos. Então, para a gente encerrar a discussão sobre ligações iônicas, a gente sai do micro e vai para o macro. Vamos olhar para um composto iônico, vamos começar a perceber algumas propriedades que são características dos compostos iônicos. Algumas dessas propriedades não são exclusivas de compostos iônicos, mas a partir delas a gente pode detectar um composto de natureza iônica. Lembrando que quando eu falo de composto iônico, eu estou falando de algumas situações bem específicas, né? Hidretos, sais, alguns óxidos e alguns hidróxidos. Então, a primeira coisa que vai chamar a atenção da gente é a gente imaginar como se organizam os íons dentro de uma substância iônica. Então, olha só, imagina que eu tenho uma porçãozinha de cloreto de sódio. Quando você olha para o cloreto de sódio, no aspecto macroscópico, você enxerga ele como uma espécie de grãozinhos, né? São pequenos grãozinhos, apesar de que grão é uma coisa meio assim para biologia, né? Quando você fala grão, você pensa num feijãozinho, uma coisa assim. Quando você pega um pedacinho de sal e analisa ele no microscópio, você vai observar uma estrutura cristalina. Os compostos iônicos têm uma natureza de cristal. Então, vamos escrever aqui. São compostos cristalinos. Aí você fala assim, Danilo, mas o que é um composto cristalino? Vamos lembrar que existem vários tipos de cristal. Eu tenho cristais iônicos, eu tenho cristais metálicos, eu tenho cristais covalentes e tenho cristais moleculares. Ao longo do estudo das ligações, a gente vai falando um pouquinho sobre cada um deles. Mas a palavra cristal, ela nos remete a uma estrutura rígida, extremamente organizada e com alto padrão de repetição. Para você entender melhor o que eu estou falando, vamos imaginar que nós pudéssemos dar um zoom nesse cristal de cloreto de sódio, a ponto de eu conseguir enxergar todos os íons que se fazem presentes ali dentro. Então, olha só, aqui eu redesenhei um pedacinho do cristal de NaCl, formado por bolotinhas azuis. Você vai imaginar as bolotinhas azuis. Vamos fazer uma legendinha aqui, ó. Bolotinha azul são os íons sódio, tá? Os cátions de sódio, e a bolotinha vermelha são os ânions cloro menos, tá? Em termos de raio atômico, os dois têm uma pequena diferença quando você compara um com o outro. O cloro ele acaba ficando um pouquinho maior do que o sódio por conta do número de camadas dele e por conta do fato dele ter recebido um elétron. O sódio positivo, ele perde um elétron e perde a terceira camada, então ele dá uma contraída, tá? Acontece que quando a gente pensa numa estrutura do tipo NaCl, a gente não pode pensar que existe ali dentro um Na ligado a um Cl. O que existe, na verdade, são íons sódio, todos eles grudados a íons cloro em todas as direções. Assim como os íons cloro também estão grudados a sódios por todas as direções. Essa estrutura, que parece uma espécie de gaiola, ela é extremamente rígida. Então vamos escrever aqui, ó. São rígidos. São altamente organizadas as partículas, altamente organizados, e possuem um padrão de repetição, um padrão de organização. Não só as partículas estão extremamente organizadinhas, mas existe um padrão nessa organização. Como assim, Danilo? Por exemplo, você sabe que do lado de um sódio sempre vai haver cloros, de tal maneira que as distâncias menores são entre cargas de sinais opostos. Veja que existe uma distância entre cargas de sinais iguais que corresponderia a uma espécie de diagonal. Essa estrutura que a gente usa para representar o sólido é chamado de retículo cristalino. Existem vários tipos de retículos cristalinos.
Você tem cristal cúbico, cristais hexagonais, cristais cúbicos de face centrada ou cúbicos de corpo centrado. Tem toda uma teoria que quem estuda essa parte de geologia, que trabalha com química de minerais, acaba tendo mais conhecimento de causa para falar. O fato é que todo composto iônico tem essa estrutura rígida, extremamente organizada. Você imagina, por exemplo, que entre os íons existam forças de atração. Essas forças de atração, elas são tão intensas, com tanta intensidade, que os íons eles praticamente não têm movimentação na estrutura, eles ficam só vibrando. Ou seja, a gente fala muito sobre entropia, né, quando estuda termoquímica, até na primeira aula do curso, quando a gente falou sobre desorganização de um sistema, a entropia de um sal, a entropia de um composto iônico, quando ela está no seu estado sólido, ela é uma entropia extremamente baixa, as partículas estão bem arrumadinhas. E essa estrutura rígida, ela vai explicar uma série de propriedades que a gente pode caracterizar para composto iônico, tá? Quer ver uma outra propriedade? Possuem altos pontos de fusão e ebulição, tá? Só para você ter uma noção, quando a gente fala em alto ponto de fusão, a gente está falando de pontos de fusão, às vezes, da ordem até de 1500 graus Celsius. Ou seja, pontos de fusão extremamente elevados. E aí você fala assim, mas por que é tão difícil derreter um composto iônico? É simples. A ligação iônica é uma ligação extremamente forte. Ela é uma interação eletrostática entre cargas. Então, para você conseguir separar essas cargas, você vai ter que aquecer o sistema de uma tal forma, vai ter que fornecer energia para o sistema de uma tal forma que essa ligação vai ser rompida. Se para derreter é difícil, imagina para ferver, tá? Só para você ter uma noção, o ponto de fusão do NaCl, que não é dos mais altos, gira em torno de 980 graus Celsius, tá? Tem muitos metais que tem ponto de fusão abaixo desse valor, tá, gente? Então, quando você fala que um ponto de fusão é alto, você não está falando, por exemplo, como o da água. Nós estamos falando de pontos de fusão aí da casa de 3 zeros, né? 1000 graus, 1200 graus, beleza? Outra coisa importante. São quebradiços. Eu gosto de colocar essa característica para contrapor essa propriedade com os metais, né? Um metal, quando você submete ele a uma força de tensão, ele entorta. Essa capacidade do metal de entortar, vamos dizer assim, é chamada de maleabilidade. Os cristais iônicos são extremamente quebradiços. Eu vou usar para você um exemplo que provavelmente você já deve ter visto. Sabe giz? Aquele gizinho que a gente escreve? Antigamente as lousas eram de giz, né? Provavelmente muitos de vocês chegaram a estudar com essas lousas de giz. Eu estudei quase a minha vida inteira. Né? Eu fui dar aula com lousa de canetão agora faz 5, 6 anos. Durante muito tempo a gente usava giz. O giz é um sal. O giz é um sal. Quando você pega um pedaço de giz e submete ele a uma tensão, ele não quebra. Essa capacidade de quebrar, né? A gente vai dizer então que eles são quebradiços. Por que isso acontece, Danilo? Porque o cristal ele não tem maleabilidade. Ele é um cristal extremamente bem formado. As partículas estão bem aglutinadas. Tudo bem? Outra coisa importante, compostos iônicos podem ser condutores elétricos. Peraí, Danilo, como assim? Você está falando que o composto iônico é como se fosse um metal? Peraí, não é bem assim. Quando a gente fala que um composto pode conduzir corrente, não significa que ele conduza corrente sempre. Talvez o parâmetro que você tenha quando você pensa em metal te diga isso. Ah, metal conduz eletricidade, não importa como ele conduz. Aqui não. O composto iônico ele conduz eletricidade em duas condições. Então, ó, conduzem corrente elétrica quando você tem duas situações em que um composto iônico vai conduzir corrente elétrica. Quando eles estão no estado líquido. Danilo, peraí, como assim no estado líquido? Sal no estado líquido? Todo composto não tem um ponto de fusão. Sabe por que você demora para pensar no sal no estado líquido? Porque você nunca viu sal no estado líquido. O máximo que você viu foi sal na água.
Quando o sal está dissolvido na água, ele está numa solução aquosa. Cuidado! Sal líquido acima de 980 graus. Parece lava de vulcão, gente. Ele chega a encandecer de tão quente que está aquela substância. O que acontece quando um composto iônico está no estado líquido? Vamos pensar um pouquinho, ó. Imagina a ligação NaCl sendo rompida. Quando a ligação NaCl é rompida por conta da temperatura, e aí eu faço isso, ó, eu libero íons Na+, são os cátions, e libero os ânions Cl-. Danilo, por que os íons não voltam a se juntar? Porque a temperatura está tão alta lá dentro que eles não conseguem se aproximar mais. O que mantém os íons aproximados é a diferença de cargas, ok. Só que se você começa a dar muita energia para o sistema, essas cargas, mesmo sendo de sinais opostos, se separam. E é aí que começa a condução elétrica. Por quê? Porque aqueles íons que agora estão soltos podem conduzir energia. Vamos lembrar que uma das características para uma partícula conduzir energia elétrica é essa partícula precisa ter carga elétrica e precisa se movimentar dentro de um campo elétrico. Então, se eu pegar um recipiente contendo sal líquido e tentar testar a condutividade elétrica, ali vai passar eletricidade por conta dos íons livres. Então, esse processo de separação de cargas torna um composto não condutor em condutor. Então aqui, ó, não conduz. Não conduz. Aqui conduz. Danilo, por que isso? Porque quando ele está no estado sólido, as partículas que são as cargas estão presas no retículo. À medida que você vai dando energia, aquele retículo vai se desfazendo, tá certo? Ah, então ele se desfaz, os íons se livram. Essa liberdade dos íons é que vai fazer condução elétrica. Tranquilo? Outra situação em que um composto iônico pode conduzir. Essa nós temos muito interesse. Em solução aquosa. Aquosa. Uma outra forma de você quebrar um cristal iônico, é jogando esse cristal em água. É bem verdade que a solubilidade dos compostos iônicos ela varia bastante. Tem compostos que se dissolvem melhor em água, tem compostos cuja solubilidade é bem baixa, mas isso é um outro problema. Em geral, quando o composto iônico se coloca na água, a água também rompe os cristais. A gente escreve assim, ó. É muito parecido o jeito de escrever, ó. NaCl sólido em água. Eu não vou escrever agora o triângulozinho, eu vou colocar ali água, tá? Isso vai dar Na mais Cl-, tá? Deixa eu colocar. Aí, ó, olha só a diferença. Aqui eu tô colocando líquido porque eu só aqueci a ponto do composto derreter. Aqui eu tenho que dizer que tá na água. Tá na água, ó. Tá na água. Beleza? A presença da água garante que as cargas de sinais contrários se mantenham afastadas. Como é que a água consegue fazer isso? Vamos escrever aqui, ó, observação. As moléculas de água solvatam os íons. Como assim solvatam os íons, professor? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Imagine aqui um íon sódio e um íon cloro, tá? Para manter essas cargas separadas, as moléculas de água começam a se envolver, ou melhor, as moléculas de água começam a envolver os íons como que num abraço coletivo. Então eu vou desenhar as moléculas de água de laranjinha, olha só. Cada chapeuzinho desse que eu estou desenhando é uma molécula de água, tá? As moléculas de água têm uma geometria angular, né? A gente consegue até estimar o ângulo de ligação do oxigênio com os hidrogênios, né? Isso a gente vai trabalhar na aula de geometria molecular, tá? As moléculas têm uma geometria angular
E por uma razão que não vem ao caso agora, polaridade, mas por uma razão que não vem ao caso agora, as moléculas de água conseguem ser atraídas pelos íons. A molécula de água tem uma regiãozinha que é atraída pelo sódio, de tal maneira que ela fica abraçando o sódio. E o cloro também fica abraçado por moléculas de água. Tá? Imagine então várias moléculas de água. Vamos lembrar que para você dissolver um composto na água, esse composto precisa ter bastante água em volta, né? Esse processo das partículas de água envolverem os íons isola os íons. É como se agora um íon não percebesse a presença do outro. Existe tanta molécula de água ali que os íons ficam soltos no ambiente, tá? Esse processo faz com que as cargas estejam livres e, portanto, o composto acaba conduzindo corrente. Tudo bem? Então eu tenho compostos iônicos. São compostos cristalinos, rígidos, altamente organizados, padrão de organização, possuem altos pontos de fusão e ebulição. Aqui, gente, você pode também lembrar o seguinte, né? Posso até colocar aqui antes que eu me esqueça. Se os compostos iônicos têm ponto de ebulição alto e ponto de fusão, eles são sólidos nas condições ambiente. São sólidos nas condições ambiente. Tudo bem? E a propriedade que eu acho mais importante em termos de vestibular, que vai acabar dando muito pano para manga, né? A gente vai falar sobre teoria eletrolítica, é essa capacidade que os compostos iônicos têm de conduzir corrente em situações restritas. As duas situações têm uma coisa em comum. Tanto a fusão como a dissolução em água provoca a separação de íons, por motivos diferentes. A fusão provoca a separação de íons por conta de energia, você dá tanta energia para o cristal que ele se desorganiza, ele aumenta a entropia. E aqui a água envolve os íons, desgruda os íons daquela estrutura do cristal através de um mecanismo chamado de solvatação. Esse mecanismo ele vai ser muito bem explicado na aula de interações moleculares, quando a gente for falar de ponte de hidrogênios, de polos permanente induzido, força íon dipolo, tá? Tem uma série de detalhes, por isso que eu não quero me estender muito. Tudo bem? Fechou? Para encerrar, gente, eu queria responder aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Por que eu não posso chamar isso aqui de molécula? Ora, eu não posso chamar de molécula porque isso não é uma molécula. Mas qual a diferença de uma molécula para um composto iônico? Gente, as moléculas, elas são grupos limitados de átomos. Por exemplo, quando eu penso na molécula de água, eu penso numa molécula formada por 3 átomos. Hidrogênio, 2 e oxigênio. Quando eu penso na molécula de amônia, eu penso numa molécula com 4 átomos. 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Quando eu penso na molécula de metano, eu penso numa molécula de 5 átomos. 1 carbono e 4 hidrogênios. Agora, quando eu penso no NaCl, eu penso num cristal. Quantos átomos tem num cristal, Danilo? Não sei. O cristal ele pode ser maior, pode ser menor, mas ele é uma estrutura que não tem um padrão fixo de número de átomos. Você não pode falar assim, olha, cada cristal de cloreto de sódio tem 200 mil íons. Não tem como fazer isso. E aí você fala assim, tá, mas então como é que eu represento a fórmula? Porque quando eu olho para esta fórmula, o que dá a impressão é que ali dentro existe pares NaCl, NaCl, NaCl. Só que na verdade eu não tenho pares NaCl, eu tenho Na ligado com Cl, ligado com Na, ligado com Cl, ligado com Na, ligado com Cl, ligado com Na, ligado com Cl. Deu para entender? Então na hora de escrever a fórmula, o que a gente leva em consideração? Se você pegar esse pedaço de cristal aqui e contar os íons, você vai perceber que eu tenho 4 sódios e 4 cloretos. Se eu tenho 4 sódios e 4 cloretos, eu não posso pensar que o meu cristal tem uma proporção. Aquela proporção que a gente descobre, ela é usada para representar o composto. Quer dizer, isso aqui não diz que eu tenho uma molécula. Existe aqui uma proporção NaCl, gente, de 1 para 1.
Então, quando você lê a fórmula da substância iônica, por exemplo, NaCl, eu penso num cristal que se tiver 1 milhão de NAs, terá 1 milhão de Cl-. Quando eu penso numa fórmula do tipo, sei lá, CaCl2, cloreto de cálcio, CaCl2, eu penso num cristal que tem, para cada 1000 cálcios, 2000 cloros. Então, a íon fórmula, ela vai representar apenas uma proporção entre os íons do cristal. Vou escrever isso aqui, ó. Íon fórmula. Íon fórmula. Ela representa a proporção entre íons no cristal. Beleza? Tanto é que a gente costuma dizer que sais não tem geometria molecular. Então eu falo assim, a molécula de água é angular, a molécula de amônia é trigonal, a molécula de metano é tetraédrica, o cristal de sal é do tipo tal. É um cristal cúbico, é um cristal hexagonal. Você não tem uma geometria de molécula, até porque isso não é uma organização molecular. Tudo bem? Então é muito importante a gente entender a diferença de molécula e composto iônico. As moléculas são grupinhos. Esses grupinhos podem interagir por forças intermoleculares. Então uma molécula pode atrair uma outra molécula. Íon tem atração elétrica. Um íon atrai o outro, que atrai o outro, que atrai o outro, sempre formando uma estrutura bastante rígida. Tudo bem? Beleza? Acho que foi. Acho que acabou. Com esse finalzinho, né, descrevendo aí as propriedades de compostos iônicos, a gente encerra a nossa aula, nossa primeira aula de teoria de ligações químicas, que eu considero a aula mais legal. Por quê? Porque ela traz muita discussão de conceito, né? Principalmente aquela primeira parte que a gente discute a estabilidade do ponto de vista de energia, tá? Agora o que você vai fazer? Você vai pegar a lista de exercícios, vai tentar resolver os exercícios de sala para que a gente possa, na aula de exercícios via Zoom, tirar todas as dúvidas, fazer uma exploração um pouquinho mais detalhada de uma ou outra dúvida que vocês venham a ter, tá? Vocês vão reparar que na lista de exercício eu coloquei as duas primeiras questões, questões mais relacionadas ao conceito de energia potencial elétrica, que é até uma preparação para a gente entrar na parte de eletrostática lá na física, tá bom? Beleza? Então olha só, assista essa aula quantas vezes for preciso, anote as suas dúvidas, se prepare para as aulas de exercícios, porque aí a gente vai conseguir aprofundar na medida da sua necessidade. Tudo bem? Próxima aula a gente começa a discutir ligação covalente. A diferença de uma ligação covalente para uma ligação iônica está no caráter dos elementos envolvidos, tá certo? Por exemplo, se eu tenho uma transferência de elétrons, é porque eu tenho um doador e um receptor. Aí eu vou deixar uma pergunta para você pensar aí de gancho para a próxima aula. Como aconteceria uma interação entre átomos caso ambos tivessem tendência a ganhar elétron? Como que dois átomos que podem ganhar elétrons vão interagir? A respostinha é covalência. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e até mais.